Eu pensei muito sobre qual a melhor maneira de participar na reunião de hoje e de ajudar os companheiros e o partido. E eu entendi que eu preciso primeiro fazer uma autocrítica. Em 1981, eu me filiei ao PDT numa filiação coletiva com o companheiro ou camarada Luiz Carlos Prestes. Houve um grupo de filiação coletiva. Estou aqui com o companheiro Nelson, que filiou com a gente naquela época. Eu fiquei no PDT 18 anos. E depois de 18 anos, eu acabei no PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Aceitei uma influência, uma liderança. Mas a história mostrou que eu estava errado. Há 6 anos eu venho ajudando o companheiro Sandro Matos. E há 2 anos eu retornei ao partido, ao PDT, tendo a minha ficha abonada pelo meu amigo José Bonifácio, que o Sandro já fez referência, que tem viajado o estado inteiro para construir o partido, mas nós sabemos que tem viajado o Brasil inteiro ajudando o Lupe nessa missão de construir o partido. Quantas vezes a gente procurava o Bonifácio, ele estava em outros estados, em qualquer lugar do país. Então preciso fazer essa autocrítica. Porque é um orgulho para mim estar de volta, embora 2 anos filiado, de volta, mas é a primeira vez que eu falo na tribuna do partido, ao lado da minha amiga Ione Groff, vendo o Trajano Ribeiro, símbolos da militância histórica, o Lupe, que é o símbolo da união e do desenvolvimento, da construção e desenvolvimento do partido. E saudando a minha amiga Neila, eu saúdo todos os novos militantes, já que eu falei dos nossos militantes históricos. Eu queria compartilhar, talvez eu vá frustrar um pouco a expectativa daqueles que me convidaram, mas eu pensei muito sobre qual a melhor maneira de eu participar e ajudar os companheiros e ao partido. Eu quero falar sobre 3 pontos, então. O primeiro ponto que quero falar, e que tem, de certa forma, me tirado da cama mais cedo e me tirado do sono às vezes, é sobre o momento que o Brasil está passando. O Brasil vive um dos melhores momentos da sua história. Para onde a gente olha, são caminhões, equipamentos, máquinas, são novas indústrias, portos, aeroportos, ferrovias, um volume imenso de investimento público e privado. O Brasil que ficou num gargalo logístico, o Brasil que até hoje era produtor ou detentor de commodities, e assim visto no mundo, o Brasil começa a resolver esse gargalo com o programa de aceleração do crescimento, podendo vir a desenvolver e crescer na indústria da transformação. Eu olho o Brasil fazendo parte de um grupo de 5 países que crescem no mundo, o BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de África do Sul, e eu tenho visto, Lupe, estudos econômicos que mostram que em 2030, os 5 países do BRICS vão empatar em produção de riqueza com o G7, com o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. E até 2050, a produção do BRICS vai dobrar a produção do G7. Mas isso pode não querer dizer muita coisa para nós, porque esses mesmos analistas econômicos colocam o Brasil lá em 2050 ainda atrás desse grupão todo, porque na divisão mundial do trabalho, o que cabe para cada país, para cada região do mundo, eles continuam vendo a gente apenas como detentor de commodities. Detentor de commodities é muito bom, é maravilhoso, mas mantém quem está por cima da carne seca em cima, e mantém quem está por baixo ou de fora, mantém de fora. Precisamos desenvolver o país na indústria da transformação. Vejam, por exemplo, aqui, uma situação interna, nacional. A gente tem a produção de polímero, que é a matéria-prima da indústria plástica, ela fica lá em São Paulo, ela fica lá em Minas Gerais, e a gente não está desenvolvendo o Estado nessa direção. O Estado fica um pouco para o Brasil, como o Brasil está para o mundo. A gente não pode deixar o Estado reproduzir. A gente precisa focar no crescimento do Estado do Rio de Janeiro com inclusão social. Eu me pergunto, quando olho para o passado, o que me trouxe para o PDT, quando eu começo a ver o grande desafio nosso, eu vejo que a gente está barrado, a gente está de fora. O fato do Brasil estar crescendo pode não querer dizer muita coisa. Eu lembro que nós aqui lembramos que há 124 anos aproximadamente, 125 anos, nós acabamos com a escravidão.
acabamos com a escravidão, mas o debate que tinha lá no Congresso era, um lado dizia, vamos manter a escravidão, que é a única maneira do Brasil manter a economia, senão vamos à falência. Um outro grupo dizia, não, vamos acabar, senão o Brasil vai à falência. Venceu o fim da escravidão, mas os negros ficaram de fora. E para movimentar a indústria, eu quero tirar uma lição daquele momento histórico. Para movimentar a indústria, trouxemos mais portugueses, mais espanhóis, italianos, que deu origem à classe operária lá em São Paulo. Trouxemos japoneses para levar o nosso café daqui e plantar em São Paulo. E assim como nós deixamos os negros de fora naquela época, porque ao capital, como disse o Lupe, interessa o lucro, o que é mais rápido, o que é mais simples. Hoje, nós estamos ficando de fora. 20% da mão de obra que movimenta a economia moderna já vem de outros países do mundo. E quando a gente fala de gerência e alta gerência, 80% vem de outros países, porque não preparamos os nossos filhos para esse momento de desenvolvimento brasileiro. Não preparamos porque foi interrompida uma política, uma bandeira levantada pelo Brizola com a parceria do Darcy Ribeiro, aqui em 1982. Em 83, olha só, há 30 anos atrás, a gente tinha uma bandeira verdadeiramente revolucionária. Quando eu vejo o programa de educação do governo federal, do governo do Estado, não vou nem falar. Do governo do Estado não dá nem para falar. É evidente que a gente defende a meritocracia. É evidente que é importante cada um receber e ter prêmios por mérito. Mas querer repor perda salarial com política de meritocracia e esconder que o professor está oprimido, não é reconhecido como mais responsável para produzir um futuro, não faz sentido. Não faz sentido. Há 30 anos atrás, Brizola construiu 513 escolas novas para 1.000 alunos cada uma, para mais de 500 mil de alunos novos, todos eles com horário integral de fato. O aluno entrava de manhã e saía no final do expediente, com todas as refeições, com biblioteca, com sala de informática. Hoje, uma escola moderna pública tem lá um laboratóriozinho de informática. Isso não é nada, porque nós estamos disputando com quem está estudando na escola particular, cada um com um laptopzinho na mão e aprendendo dentro do ambiente web. E o ambiente web desenvolve o que hoje o mundo precisa, que é a chamada inteligência lateral, o pensamento lateral. O cara está aqui, ele anda para frente, para o futuro, para o passado, acessa link, e os nossos alunos estão aprendendo aquele raciocínio linear, o livro ou o quadro negro. Só aprende a andar para lá. Depois vai entrar no mercado de trabalho e disputar como? Vão estar condenados a ser mão de obra desqualificada para receber ordem de qualquer chefe. De qualquer chefe, seja de estrangeiro ou dessa elite nacional que se preocupa pouco com a nossa gente, se preocupa pouco com o nosso povo. Naquela época, em cada CIEP, tinha o psicólogo, tinha o médico, tinha o dentista, tinha 20 residentes, 20 alunos residentes, 20 são 10 mil pessoas tiradas da rua, que não tinham onde morar, 10 mil crianças que moravam na escola, 10 mil crianças de rua, atendidas em todos os sentidos. Amigos, tudo foi destruído. Tudo foi desorganizado. A gente está num partido e eu fico pensando se eu posso medir palavras ou não, mas eu prefiro falar aqui hoje como militante. Eu prefiro falar como militante. Partido não é um clube de chá. Partido não é um lugar para a gente fazer terapia. Acho até que funciona bem nesse sentido também, quando é um partido popular, democrático e aberto. Partido tem que ter um projeto de poder. O partido está olhando para o poder, é para governar. Pô. A gente não pode ser dirigido na política de educação por essas políticas, algumas até com algum conteúdo avançado, mas está anos-luz atrasado comparado a 30 anos atrás, do que a gente já falava, o que a gente já bradava, o que a gente começou a realizar, e foi destruído pelas forças que hoje governam e que estão dissolvendo o que poderia incluir os nossos filhos na economia. O que poderia incluir é investir verdadeiramente no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino básico. Preparar os nossos jovens para esse Brasil do futuro. Aí, para concluir, eu tenho 5 minutos. Para concluir, eu faço a seguinte reflexão. É que a segunda parte dessa minha fala, das 3 que eu gostaria, eu acho que uma vai ficar para depois. Amigos, eu entendo quando a gente fala do poder da mídia. Eu entendo. A comunicação é a maior arma de poder. A comunicação não é o quarto poder. Ela é o primeiro. Durante a ditadura militar,
4 pessoas reunidas era crime, era subversão. Depois a própria mídia entrou na campanha das diretas, ela ajudou a gente a botar milhões na rua. Botando lá contando o que eles deixaram de contar. Contando como foi a repressão que eles omitiram para crescer enquanto empresa. Botaram lá uma minissérie chamada Anos Rebeldes, influenciaram a juventude, colocamos o povo na rua. Depois eles tiraram o povo da rua com uma outra minissérie. Depois da vitória daquele momento político, eles tiraram o povo, botando uma outra minissérie, uma novela que nunca acabou, chama-se Anos Rebeldes. Nunca acabou porque foi eficiente em tirar o jovem que pensava coletivamente no país e jogar o jovem para pensar só nele. Eu, primeiro eu, depois eu e finalmente eu também. E nos dividiram, desuniram nossas mãos e até hoje mantém aquele troço lá. Aquilo é feito para isso, eu entendo, mas não dá para a gente ficar apenas reclamando disso. Veja aí o caso do Hugo Chávez. Lá a grande imprensa também era contra ele. Também a gente tem que desenvolver habilidade de comunicação, de persuasão, aprender a tocar a mente e o coração do nosso povo. Eles podem botar a novela que quiser, podem botar o conto da carochinha que quiser. A gente tem que entender as nossas bandeiras, como disse o companheiro Lupe. A gente tem que ter clareza, tem que ter missão, tem que ter programa, saber por que estamos aqui e desenvolver habilidade de liderança para tocar o coração da nossa gente e dizer o caminho é esse. O povo está lá fora, carente de compreender a realidade que a gente está vivendo e carente de ter uma visão para onde a gente pode caminhar. Essa é a habilidade que a gente tem que desenvolver. Mostrar a realidade, mostrar as razões, quais são as correlações de força, os interesses, o que explica cada mazela de que somos vítimas, e mostrar para onde a gente vai caminhar. Que futuro é esse? Mostrar como o povo está incluído nesse futuro e envolvê-lo na ação, porque é o povo que escreve a história. A militância do partido, nenhum outro partido tem a militância que o PDT tem. Até o PT que tinha militância, acabou. Acabou. A militância até aqui. A gente tem que trazê-la de volta. Reerguer a bandeira do desenvolvimento econômico com cidadania. E cidadania se faz com inclusão social. Inclusão social se faz com emprego. Muito bom aí os programas sociais, as políticas compensatórias, que, como disse o Lupe, a gente não pode condenar e fazer o discurso dos neoliberais dizendo que isso não resolveu o problema e, na verdade, é aumentar o problema. Eu concordo com o companheiro Lupe, mas inclusão social se faz com geração de emprego e renda. E o Brasil está crescendo, tem novos postos de trabalho. Falta incluir os nossos filhos. Falta incluir porque falta prepará-los. E se falta prepará-los, falta o PDT no poder. Eu quero me dispor para terminar. Falei 12 minutos e meio. Eu tenho 2,5, vou ver se eu consigo falar o último ponto. O último ponto, eu vou contar uma história que eu acho que pode ajudar a compreender que tipo de ajuda e contribuição que eu posso dar ao partido. Uma vez 2 homens se encontraram num hotel. Era uma estação de inverno. E no café descobriram que tinham a mesma profissão, ambos eram comunicadores. E um deles falou assim, olha, eu sou um grande comunicador. Eu falo 18 línguas e 9 dialetos. Quero ver se vocês têm boa memória, hein? E você? O outro disse, eu só falo a minha língua e muito mal. Então eu sou melhor comunicador que você. O outro disse, tudo bem. Então você é melhor do que eu. Não, eu exijo um desafio. Eu vou te provar, porque afinal de contas eu falo 18 línguas e 9 dialetos. O cara falou, tá bom. Aquele que falava uma língua só disse assim, tá bom. Tá vendo esse povo em volta do lago gelado? Havia um lago gelado. Gelado de verdade. Tá vendo um monte de gente em volta? Vários grupinhos. São todos turistas como nós. Se você é um bom comunicador, vai lá e sensibilize-os a pularem no lago gelado. Vai lá, comunique-se com eles, convença-os a pularem no lago gelado. Eu vou ficar daqui olhando. O cara ficou do lado de cá olhando e foi aquele que falava... Ele foi lá, conversou com um grupinho, depois conversou com outro, depois conversou com outro, depois com outro, e assim foi. Ele conversou com todos os grupos, porque afinal de contas ele falava 18 línguas e 9 dialetos. Quando ele voltou, falou, gostou? O cara falou, não vi ninguém pular no lago. Mas pular no lago ninguém ia pular, é gelado, mas eu comuniquei com eles. Então o outro disse, comunicar não é lançar palavras ao vento. Comunicar é dar um outro olhar para quem nos ouve. Alterar a crença em possibilidades, ou em razões, ou em motivos, e, consequentemente, gerar uma nova atitude.
Eu não vi ninguém pular no lago e esse era o nosso desafio. Então vai lá você. Ele falou, então fica daqui olhando. E lá foi aquele cara que mal falava só a língua dele, o Lupe. Ele chegou no primeiro grupo, o cara estava do lado de cá olhando. Isso ele dando a volta no lago. Chegou no primeiro grupo, conversou um pouco, daqui a pouco o grupo... Eu não gostei da sonoplastia. Tem que terminar. Vamos lá, me ajudem nisso. Foi no primeiro grupo, tibum. Falou com o segundo grupo, tibum. Falou com o terceiro grupo, era imenso, um grupo imenso, um grupão. Falou com um grupinho pequenininho, um grupinho. E assim ele foi de grupo em grupo. Quando ele voltou, o cara falou, maluco, incrível, cara. O que é que você fez? Ele falou, eu conversei com eles. Como assim você nem fala a língua deles? Ele falou, se são turistas. Todo grupo de turista tem um tradutor. Tá bom, mas eu falo a língua e ninguém pulou. O que você falou para eles? Muito simples. Para os franceses. Eu falei que pular no lago gelado era chique. Para os ingleses, eu falei que pular naquela hora, exatamente naquela hora, era uma tradição. Para os alemães, eu falei que era uma questão de disciplina. Para os americanos, eu falei que estava relacionado à prosperidade financeira. Para os japoneses, eu falei que deixava zen. O cara falou, cara, como eu não pensei nisso? E para os brasileiros, tu falou o quê? Bom, para os brasileiros, eu falei que era proibido pular no lago. O que quero conversar com vocês é me dispor a convite do companheiro Lupo, a convite do companheiro Sandro, a convite do companheiro Zé Bonifácio, me colocar à disposição para trabalhar com treinamento de liderança e persuasão. Eu venho ao longo desses anos trabalhando com planejamento estratégico e gestão pública integrada. E outro campo eu tenho trabalhado com treinamento de liderança. Quero colocar isso à disposição de todos os companheiros, de todos os movimentos do partido, de todos os diretórios de todas as cidades. A gente precisa aumentar nossa capacidade de analisar a realidade, formular uma linha de ação, visualizar o futuro e compartilhar isso com as pessoas. Precisamos aprender a tocar o coração. Me coloco à disposição, lembrando que é a primeira vez que eu contei essa história. Alguém levantou e disse, eu não gostei. Você diminuiu o povo brasileiro. Lupe, que sorte a minha que eu não tenho uma barriga na minha frente com a campainha. Passei 2 minutos. Lupe, pode apertar, faltam 2 minutos. Ok, vou acabar agora. A pessoa disse assim, Beto, eu não gostei, você desqualificou o povo brasileiro. O que eu disse para ela, eu gostaria de dizer para vocês. Infelizmente, todas as regras não foram feitas pelo nosso povo mais simples, oprimido e excluído há 500 anos. Ainda há muito que se mudar, não só nas leis e regras de modo geral. Já temos muitas bastante avançadas e tem gente que nem tem consciência do direito que tem. Durante a ditadura, a gente queria largar os direitos. Hoje, tem direitos mais largos do que a compreensão de muita gente. Mas ainda há direitos a ser elaborados. E, na verdade, quando eu conto a história com esse final, eu conto em louvor à rebeldia do povo brasileiro. Viva a rebeldia do povo brasileiro! Viva o PDT! Um beijo no coração de vocês. Estou à disposição, companheiro. Vamos construir o partido. Obrigado, nosso motivador, Beto Matos. Sandro Matos, vou te fazer as perguntas e depois as minhas duas por último. Você responde como quiser as 3 aqui. Primeiro, por que o prefeito não luta pela democratização da comunicação, estimulando a criação em São João do Meriti de uma TV comunitária? Outra, algo se faz em tempo de paz, em tempos de guerra, se luta. É o Edson que falou isso aqui. Outra, é uma afirmativa. O plano de carreira é o sonho de todo profissional da educação. São João de Meriti já tem seu próprio plano de carreira? Outra, eu não vou dizer o nome do perguntador, porque eu acho que me deixa mais à vontade, eu vou dar na mão dele depois. Outra pergunta. Sabemos que o senhor e seu município, São João de Meriti, que é uma grande liderança, tem colocado as escolas em tempo integral. Me ajuda aqui, gente. Só para a gente fechar. Podemos? Ou não? Meu fotógrafo favorito, podemos? Sabemos que o senhor, no seu município, está colocando em prática o tempo integral.
que o senhor acha de fazer uma homenagem ao nosso eterno líder Leonel Brizola? Por exemplo, dar o nome de Escola de Tempo Integral ao governador Leonel Brizola. Iniciar aqui pela questão do plano de cargos e salários. Quando nós assumimos a prefeitura, nós encontramos uma rede completamente destruída e, acima de tudo, o próprio profissional da educação, de alguma forma, desmotivado. E a gente fez um trabalho de recuperação administrativa financeira, porque também, até para gerar uma ação, para criar o plano de cargos e salário, você tem que ter recurso. Porque não adianta você gerar um plano que, na prática, ele não consegue ser ativado. E nós conseguimos, no ano retrasado, nós aprovamos na Câmara dos Vereadores o novo plano de cargos e salários de São João de Meriti. Não só o novo plano de cargos, mas como também nós reorganizamos a estrutura também de cada área da prefeitura, principalmente na educação. Por exemplo, o professor em São João de Meriti, ele tinha um salário base, que era menos do que R$600. E ele tinha alguns penduricalhos, que a gente até chama de penduricalhos, ou seja, de benefícios que, na prática, quando ele teria que se aposentar, ou seja, o momento mais difícil da vida dele, até porque é uma tendência quando mais precisa, porque a pessoa vai envelhecendo, tem que comprar remédio e a dificuldade aumenta, ele perdia esses penduricalhos, porque isso não era levado para a aposentadoria. Com isso, nós criamos um novo plano de cargos e salários no ano retrasado. Consequência, tiramos o que era penduricalhos e o próprio plano já estava prevendo um escalonamento de crescimento salarial. A São João sempre foi considerado um dos piores salários do educador na Baixada Fluminense. E o novo plano ele prevê que até 2012 nós fizemos, até 2016, meados de 16 para 17, a gente já atinge o melhor salário da Baixada Fluminense para o educador. Lembrando que a gente está falando de uma cidade que é a maior densidade demográfica da América Latina, uma das cidades mais pobres de receita per capita do estado do Rio de Janeiro, e temos uma realidade muito difícil a nível de governança. Então, mesmo com toda a dificuldade, e aí isso tem a ver com aquilo que o companheiro Lupe colocou, quando o agente político, de fato, ele tem boa vontade política, por mais que sejam as dificuldades, a gente consegue avançar. Então, em São João de Meriti, respondendo definitivamente, nós já temos o plano de cargos e salários, que foi votado em 2012 e já implantado e funcionando desde 2013. Na questão da homenagem a Leonel Brizola, não vejo dificuldade nenhuma, ao contrário, vai ser uma honra termos uma unidade na nossa cidade com o nome do nosso saudoso Leonel Brizola. Agora, lembrando, nós não construímos escolas novas no nosso primeiro governo. Por que isso? A gente tinha um problema seríssimo de evasão escolar, que a gente já está aumentando significativamente, só para vocês terem uma noção, com a obra que nós fizemos em 37 escolas. No primeiro governo, nós priorizamos não a construção de novas escolas, porque não tinha dinheiro para isso. Então, nós ampliamos as salas de aula, porque o custo operacional era o mesmo. Eu já tinha diretor, eu já tinha agente administrativo, ou seja, eu tinha toda uma estrutura administrativa que, quando eu amplio as salas de aula, consequentemente, eu gero mais vaga em aula. Para vocês terem uma noção, para esse ano, somente nesse ano, nós abrimos mais 5.000 vagas em sala de aula para aluno. Isso, consequentemente, facilita para que o Ministério da Educação repasse mais recursos. Isso é um processo gradativo. Então, quanto mais recurso ele repassa, levando em consideração que é levado em consideração a quantidade de alunos em sala de aula, automaticamente a gente passa a ter mais recursos e, consequentemente, faremos mais escolas. Por outro lado, a previsão é, esse ano, se Deus quiser, a gente finaliza as 62 unidades escolares prontas. A consequência disso que é para o próximo ano, já prevendo novas unidades, porque não tinha como construir novas unidades antes que a gente pudesse reestruturar aquelas que já existiam e que estavam em péssima condição. Agora, por que eu falei isso? Eu não posso hoje tirar um nome de uma figura importante da cidade, por mais que eu pudesse estar dando o nome
do nosso companheiro Leonel Brizola. Quando você constrói uma escola nova, aí sim é o momento de se dar o nome, com certeza, a uma figura notável como o nosso companheiro. Sobre a TV comunitária, na verdade, a gente já está conversando com o Congresso Nacional, porque eles liberam o sinal para a TV Câmara, tá ok? Então já está em processo de análise para que a gente possa finalizar isso. Então, quando a gente fala em TV comunitária, nada melhor do que a própria TV Câmara, porque é um sinal que é disponibilizado pelo governo federal, através da Câmara dos Deputados Federais, consequência disso, podendo a população ter acesso a uma TV onde vai entender o que vai acontecendo no Legislativo, consequentemente no Executivo, e podendo falar da cidade como um todo. Muito mais, muito obrigado. Obrigado, companheiro Sandro. Queria encaminhar para a Célia, tem duas perguntas para a professora Luciani, que não está aqui. Quais outros programas ou projetos de financiamento são disponibilizados pelo MEC, além dos que foi apresentado? Outros municípios possuem projeto de financiamento, onde conseguir, e o MEC possui relação deles? E outra, os critérios de adesão ao programa são necessários ou escolas que não se enquadram nesse critério podem aderir? Provavelmente não, né? Mas eu vou pedir para a Célia, aqui está o nome dos companheiros, é o William de São Gonçalo e a professora Maria Melli. Então, aos dois você depois responde. Tem uma série de perguntas aqui, dirigida a mim, como presidente do partido, que eu quero resumidamente responder. Primeira pergunta, qual a postura adotada pelo partido quando é exposto um problema ocorrido dentro do processo eleitoral no aspecto da urna eleitoral? Uma vez que se tem provas cabais de que o resultado final não é bom, aquele que se acredita ter como verdade acredita ter como verdade. Compreendendo assim, o resultado do dia, compreendendo assim a fala do prefeito, são os prefeitos que alegaram nessa casa que só se ganha eleição com trabalho. Essa questão da urna eleitoral, o companheiro Manesco que acompanha permanentemente, quem faz a pergunta é o Bruno, lá da 245, Bruno Nascimento, foi nosso candidato a vereador. Nós temos permanentemente ido em todos os fóruns, participado efetivamente. Agora mesmo, na última reunião do diretório, quem estava aqui, o companheiro Trajano Ribeiro está fazendo, inclusive, uma ação com algumas comprovações de algumas coisas que nós conseguimos levantar aqui no Rio de Janeiro. O que nós precisamos é ter cada vez mais prova para poder levantar o assunto. Eu estou passando, Bruno, isso para o Manesc, e vamos centralizar tudo que for da questão de urna eleitoral contigo, que você é um cara que já está mexendo com isso desde que o Brizola era vivo. Outra pergunta, por que não investimos em encontros regionais, nos diretórios municípios? Exatamente isso foi travado aqui. Humberto, que estava lá, Humberto de Macaé, meu companheiro e amigo, está lá na pontinha. Já foi deliberado, você tinha acabado de chegar quando a gente já tinha falado. Nós vamos começar a fazer isso. O Zé Bonifácio está coordenando com o Sandro, e nós queremos fazer isso que estamos fazendo aqui em cada município para dar uma motivada na militância. Obrigado pela sugestão. Aqui está o companheiro Vilela, solicitando a questão... Está aí o Vilela? Cadê o Vilela? Eu vi ele ali. Bom, essa questão de prefeitura é correta. Eu vou pedir... Está aí o Domício? Cadê o Domício? O Domício e a Maria Luísa, que são integrantes da Executiva Regional, junto com o Augusto, que é nosso secretário, ele estava com problema de manhã, mas deve vir na parte da tarde, eu vou incumbir eles de acompanharem isso e fazer interlocução, viu? Porque é partido para partido. Então, eu vou passar isso para a Maria Luísa e o Domício. Eles estão aí, depois eu entrego na mão deles, e você pode procurá-los para a gente ter resultado. O Marcos, candidato a vereador também da região de Guaratiba, Zona Oeste. Em relação à educação em tempo integral, o partido apoiaria a ideia do retorno da disciplina SPB, Organização Social e Política Brasileira, e IMC, Educação Moral e Cívica, para que os jovens adquiram a verdadeira consciência política. Isso aqui tem que ser debatido. Marcos, cadê o Marcos? Isso tem que ser debatido ainda com o pessoal especialista em educação. Eu só se levanto uma coisa. A época, quando isso foi feito, foi muito alimentado pela ditadura para impedir do povo ter esclarecimento, para fazer a cabeça. Esse é um país que vai para frente. Eu me lembro que eu estava garoto, os caras ficavam, esse é um país que vai para frente e o povo para trás. Só que... Agora, temos que discutir um novo modelo que possa ser adaptado. Vou pedir para a professora Maria Amélia depois levantar essa questão para a gente dar uma estudadazinha. É a nossa especialista em educação, muito preparada. Estudo de cidadania, muito boa ideia.
O Ricardo, daqui de São Gonçalo. Fui candidato. Cadê o Ricardo? Estava ali no campo. Fui candidato a vereador de São Gonçalo e nós temos conseguido filiar muita gente que são jornalistas, mas que não vão ao partido, é verdade. Surgiu uma reunião de campanha em 2012 lá. Criaram o PDT comunitário. O Zezinho, cadê o Zezinho? Olha, conversa com o Zezinho, que o Zezinho está com a mesma ideia contigo, ele mexe muito com a comunidade. E vou combinar com o Zé aqui para fazer, viu, Sandro? Essa cidade, o Porto Grande, tem que ser uma reunião específica, para fazer lá em São Gonçalo, vou passar para o Zé organizar isso. Professor José Elísio, o ensino em tempo integral é fundamental para uma existência, uma sociedade justa. Porém, até hoje, o professor totalmente valorizado espiritual e materialmente. Como resolver esse problema? Como ensino integral sem professor? Você tem toda a razão. Cadê o professor José Elísio? O senhor tem toda a razão, professor. Eu acho que o grande desafio da gente, e eu não vi isso aqui, eu observei isso, em toda a programação, eu não vi aquilo que é fundamental. O MEC tem que criar um sistema de pagamento especializado, porque só funcionou o Programa Especial de Educação porque o professor tinha dedicação integral e um salário diferenciado. Não adianta conversa mole. Se não pagar, não tem resultado, porque as pessoas têm que comer, têm que viver, têm que ter dignidade. Né? Esse, para mim, é que a professora não está aqui, não era hora de pergunta, é o principal questionamento, porque eu acho que é um avanço. Aquém, está aqui o Beto, com Beto de razão, aquém do que nós fizemos, muito aquém, 10 anos depois, 20 anos depois. Mas é um avanço, porque já estamos andando. Agora, sem incluir isso que o Brizola falou, e foi muito criticado, eu me lembro que, inclusive, o CEP, a Maria lembra disso, foi uma guerra com o CEP, porque o CEP queria quase matar o Brizola, porque ele diferenciou. Mas como não vai diferenciar se o cara tem dedicação integral, fica 8 horas dentro de uma sala de aula e ainda tem que preparar? Você está coberto de razão. Eu queria que a professora Maria Amélia me ajudasse a construir. Qualquer dúvida, o companheiro falasse com a professora, que é um brinde para nós de competência nessa área, viu? Sebastião Canedo da Silva, de Macaé. O partido pretende manter esta ligação ou aliança com o governo estadual e federal ou pretende caminhar sozinho? Pretende apresentar a candidatura própria em todos os níveis? Bom, essa é uma pergunta. Cadê o Sebastião? Sebastião, é muito rico o que você está perguntando e é muito complexo porque você não resolve isso num momento só. Eu penso que um partido existe para ter candidato, como eu falei no início. Quando o partido não tem candidato, ele perde um pouco a sua capacidade de mobilização. Bom, mas nós também não podemos ter dois cuidados. Em nível federal, nós jamais poderemos representar qualquer risco aos avanços que conquistamos. Ou seja, nós não podemos representar em nível nacional qualquer tipo de aliança ou divisão de um projeto de poder que ainda está aquém do que a gente quer, mas que caminha ao nosso lado. Então tem que ter muita habilidade para saber como é que vai se desenvolver o governo. Podemos ter candidatura própria, inclusive combinando um processo para o segundo turno nacionalmente, desde que essa candidatura não represente ajudar a direita, que fica só na moita para dar o bote. É só para a gente pensar. Na questão estadual é mais simples, entre aspas. Por quê? Nós temos uma aliança com o governador Cabral da eleição de 2010. Nós temos muito questionamento, porque muitas parcelas do que foi conversado com a gente, em termos de efetivar-se programas, como, por exemplo, o Programa Especial de Educação, que eu quero ser justo, que o Eduardo Paz já anunciou e colocou orçamento, até agora, em nível do Estado, pouco foi feito. Pouco foi feito. Eu não vou dizer que nada foi feito, que eu não gosto de injustiça, mas pouco foi feito. Nós estamos alimentando muito essa possibilidade de candidatura própria. O nome que nós temos mais viável para isso é o do próprio Sandro Matos. Ele é prefeito, não tem nada a ver com isso, mas ele disse assim, Lupe, eu sigo a orientação do partido. Nós é que temos que criar as condições para ter essa candidatura. Nós temos que possibilitar ele ter aliança, nós temos que possibilitar o partido ter visibilidade, ter uma boa nominata de estadual, federal, porque eu tenho certeza que ele sentir que isso se organiza, que essa massa quer, ele não terá condições de se negar a aceitar o desafio. Só que nós não podemos colocar ele no fogo. Se a gente começa a colocar ele no fogo agora, ele não tem como administrar o município, que é muito complexo e problemático. Ele precisa da ajuda federal, ele precisa da ajuda estadual. Todo mundo aqui inteligente sabe o que eu estou querendo dizer. Então nós temos que ter, eu não sei se eu estou conseguindo te responder, nós temos que ter muita habilidade nesse processo. O Naguer diz assim, não podemos queimar navios. Ou seja,
Você não pode colocar ninguém de frente para ser queimado no processo. Isso que nós estamos começando a fazer aqui hoje, nós já fizemos esse ano, em janeiro, nós estamos no dia 19. Nós fizemos o encontro do diretório regional, nós já tivemos reunião da executiva, nós estamos fazendo esse encontro, vamos começar a fazer encontro em todo o estado, estamos conversando, incentivando candidatura, vamos ter uma bela nominata, Humberto mesmo já está me ajudando lá em Macaé. Vai chegar uma situação que eu tenho que olhar para o Sandro aqui. O time está tão bom que nós queremos escalar você para ser nosso centroavante. Se chegar essa hora e no momento certo, eu afirmo a vocês, pelo que eu conheço, se posso te chamar de amigo, se você não se sente ofendido. Eu tenho certeza que ele não foge do rojão, pela natureza dele. Agora, nós temos que criar as condições para isso. Ao mesmo tempo, só para tu entender, ao mesmo tempo, eu não posso inviabilizar a conversação que eu tenho. O partido tem. Nós temos uma boa relação com o Cabral, temos secretário de Estado, muito bom secretário, muito eficiente companheiro. O meu papel, como dirigente partidário, ao contrário de muitos, porque eu gosto de trabalhar, e eu faço permanentemente isso, eu gosto de incentivar nova liderança. Eu gosto de ver gente, eu trabalho para isso, eu abdiquei da minha carreira pessoal, rapaz, para isso, eu gosto disso, eu faço isso porque eu tenho prazer. Quando eu depositei lá com um monte de companheiros, o túmulo e o corpo do Brizola em São Borja, eu assumi esse compromisso da minha vida. Enquanto eu tiver energia e Deus me der saúde, eu vou trabalhar para que esse partido se mantenha em pé, coerente pelo Brasil. E nós temos que ter coerência nesse lado. Então, Felipe é secretário, o Zé Bonifácio até há pouco tempo era presidente do PROCON. Temos agora a Cidinha indo para a Secretaria de Defesa do Consumidor. Isso tudo é relacionado à eleição de 2010. Certo? Isso daqui que eu estou falando, é que o Luizinho estava lá, foi repetido. Se o governo conquistar a gente com políticas públicas, nós vamos discutir isso lá na frente, não é agora. A eleição de 2014, quem discutir em 2013, erra. Nós temos que construir 2014 em 2013. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Falei demais, vamos passar para o próximo. Luiz Augusto Simões. Se o PDT pretende lançar candidato ao governo, já respondi, o que faremos com as privatizações do governo Fernando Henrique? Eu acho que isso aqui é algo que nós ainda não conseguimos. Isso virou uma... Como é que é o nome daquela caixa? Caixa preta, né? Fala, caixa preta. Olha, eu estava falando com o Trajano aqui, eu vejo os artigos do Fernando Henrique, na Veja, Globo, Folha, está, parece que ele é um grande... um intelectual. Né? Esse cara, eu nunca vi ninguém trair tanto que escrevia do que esse Fernando Henrique. Um dia isso vai aparecer. A mídia abafa, não deixa. Nada do que a gente fala eles publicam. Não dão espaço para a gente. Mas, Simões, isso vai aparecer. É questão de tempo. Né? Diz um ditado assim, a verdade, ela é tão perene, é tão forte, que ela não guarda o tempo do homem comum. Ela, uma hora, é fatal. Vem e varre toda essa mentira.